Vamos falar aqui, nesse momento, de medição de vazão. Também é outro tipo de variável bastante interessante quando a gente está falando de instrumentação industrial. Bom, o que é vazão? A vazão pode ser definida como sendo a quantidade em volume, em massa, ou por intermédio de uma gravidade, de quantidade de um fluido que passa por uma seção, tá certo? Por uma tubulação ou por um canal, por uma unidade de tempo. Tá? Simples assim. Quantidade de produto que passa por uma estrutura, por uma tubulação, por uma unidade de tempo. Essa medição ela pode ser volumétrica, certo? Como sendo a quantidade de volume que escoa através de uma certa seção em um intervalo de tempo. E essa unidade pode ser, normalmente, quando lida dessa forma, em metros cúbicos por segundo, em metros cúbicos por hora, em galões por minuto, né? Por litros por hora. Então existem várias unidades. Tá? Como também a gente pode estar fazendo uma medição mássica, né? Que é definida como sendo a quantidade em massa de um fluido que atravessa a seção de tubulação por unidade do tempo. Tá? Aí a gente vai ler quilos por segundo, quilos por hora, toneladas por hora, libras por hora. Então, quando você tiver um medidor ou estiver fazendo uma medição que é em metro cúbico por hora, você está fazendo uma medição volumétrica. Quando você está medindo, né, algum produto, né, e está lendo lá toneladas hora, você está fazendo uma medição de vazão, né, mássica. E medir volume ou medir massa é completamente diferente, porque dependendo das condições físicas daquela medição, eu posso estar com equipamentos mais simples ou mais robustos. Tá? E aí vai variar a natureza da medição em função da natureza dos medidores e muitas vezes relacionados também ao preço. Tá claro? Isso é bastante importante a gente comentar. Quando eu estou falando de medição de vazão, né, a coisa vai ser um pouco mais complexa, eu posso estar fazendo uma medição direta. Então eu posso estar medindo, por exemplo, um deslocamento positivo, um disco nutante, um medidor de pistão, um medidor de rodas ovais, um diafragma, ou até um medidor, né, tipo hélice, tipo turbina. Né? Como eu posso estar fazendo uma medição indireta através de medidas de perda de carga. Por quê? Porque eu coloco um anteparo. Então, para fazer a medição, eu tenho que abrir a tubulação, colocar um anteparo e aí eu tenho uma perda de carga. Né? A velocidade do fluido antes e depois pode sofrer um baque e às vezes esse baque pode ser tão grande que até pode inviabilizar, né, a continuidade do processo. Então eu tenho que ver que tipos de medidores eu vou estar colocando. Então eu posso estar trabalhando com um medidor que pode ser um tipo de pitot, um venturi, uma placa de orifício, um anubar, um rotâmetro, tá? Ou até aplicações mais especiais, né? Medidores eletromagnéticos, medidores de vórtex ultrassônico, calha partial, né? Bastante utilizada para medição de canais, né? Vertedor ou Coriolis. Então, para isso, a gente precisa conhecer com mais detalhes a aplicação para saber que tipo de medição e medidores eu vou utilizar. Né? Para dar alguns exemplos e entender um pouquinho, a gente às vezes abastece o nosso veículo lá no posto e às vezes a gente também tem que ficar de olho nas medições da nossa própria casa. Né? Então eu tenho aqui um medidor de quantidade que permite saber que quantidade de produto está passando por minutos ou por hora
que é o que o cara no posto precisa saber, que é o que, né, o nosso sistema de medição na nossa cidade também está fazendo. Então, eu utilizo balanças, eu posso usar hidrômetros, eu posso usar bombas, né, de gasolina mais ou menos complexas, porque medir água, às vezes, é um pouco menos complexo do que estar medindo combustível. Mas, na verdade, eu estou medindo quantidades, né? Então, aí a gente estuda alguns medidores para avaliar essa medição. Quando eu estou fazendo uma medição por elementos primários, né, como eu falei para você, a pressão diferencial é a que vai ser medida, tá? Por quê? Porque, como eu falei, eu coloco um anteparo na minha tubulação, né, e meço a pressão antes e a pressão depois. E utilizando lá o nosso transmissor de pressão diferencial, eu meço esse diferencial. E muitas vezes essa diferença, esse diferencial, vai corresponder a uma medição de vazão. Existem formas matemáticas e princípios envolvidos que convertem essa medição diferencial numa vazão. Tá? Claro, antes do anteparo eu tenho uma alta pressão e depois do anteparo eu tenho uma pressão que é mínima, mas que vai aumentando, mas que nunca mais vai ser a mesma. Então eu tenho que fazer uma análise para ver se eu posso ou não estar utilizando esse tipo de medidor. E aqui um exemplo, né, de uma placa de orifício, ó, numa tubulação. Então eu tenho o tipo de elemento, aqui eu tenho a simbologia, ó, FE, elemento de vazão, flow element. Tá? Eu tenho o diâmetro externo da minha placa, eu tenho o diâmetro interno, eu tenho o ΔP, a variação de pressão que ela foi projetada. Então eu não posso tirar uma placa de um lugar e levar para outro. Ela é fabricada para um certo ΔP. Né? Aqui, por exemplo, o máximo ΔP é de 2.500 milímetros de coluna de água. Né? E aqui ele ainda me mostra qual é o tipo do material, tá? E qual é a pressão máxima que ele aguenta. Então ele é feito de aço inoxidável e aguenta aqui, né? É um aço 316, é um aço inox. Tá? Então só de olhar aqui a gente já tem várias informações. Dentro dessa estrutura a gente sabe que a placa é de orifício em função do ΔP medido. Se eu medir a extração se eu medir o diferencial, né, a extração de raiz quadrada desse ΔP, e conhecendo as condições do fluido e da tubulação, esse ΔP pode corresponder a uma vazão. Olha só que interessante. Então, medindo o ΔP pelo transmissor de vazão, que pode ser elétrico, ou eletrônico, ou pneumático, eu posso estar fazendo a medição da vazão do produto. Olha só que interessante. Né? Essa medição de vazão, ela não é linear. Ela é quadrática. Né? Então, quando eu faço essa medição, eu sei que eu estou fazendo uma medição quadrática. Certo? E isso tem alguns pontos interessantes dentro da medição e do desenvolvimento dela. Tá? A gente também estuda e percebe, precisa conhecer qual é o tipo mais adequado para instalar e para medir essa estrutura. Aqui eu tenho uma tubulação de 6 polegadas e tem uma placa de orifício aqui no meio. Ó. Então existem algumas estruturas de medição que você vai identificar, o que você precisa entender, para saber qual é a forma de estar medindo ou as distâncias, né, que tem que ser observadas, que tem que ser obedecidas para que eu possa obter o ΔP dessa placa e medi-lo em função do processo que eu estou tendo. Certo? Muitas vezes a medição não é feita numa tubulação grande como essa, é feita em tubulações pequenas, de 2 polegadas para baixo. Então eu não vou usar uma placa de orifício, eu vou usar um outro tipo de medição que é o chamado de orifício integral.
Então, às vezes eu tenho uma planta piloto, às vezes eu tenho uma tubulação pequena e eu vou utilizar um orifício integral, que é esse carinha, e vou instalar o mesmo transmissor de pressão que é usado para a leitura de uma placa, para fazer a leitura de um orifício integral, que também tem um ΔP, assim como tinha e tem de uma placa de orifício, só que para uma aplicação de dimensões menores. Então aí eu tenho que entender o princípio e como é que eu vou fazer essa medição. Às vezes também eu não vou fazer uma medição de um líquido, eu vou fazer uma medição de um vapor em alta temperatura com altas taxas de compressão. E além de estar medindo o ΔP, eu preciso conhecer a temperatura desse fluido, tá? E também conhecer a pressão, certo? Estática que está sendo medida nessa estrutura. Então, por intermédio dessa conexão, eu estou fazendo uma medição de temperatura e por aqui eu estou fazendo uma medição de pressão estática. Esse cara, então, não é simplesmente um transmissor de pressão diferencial. É um transmissor multivariável, né? Onde eu meço a vazão, a pressão estática e a temperatura. Por quê? Porque o produto, quando submetido a essas características, muda sua densidade, muda sua temperatura e muda suas características. Portanto, a vazão não é simplesmente um valor, né, de medição de ΔP. Ela muda com a pressão e a temperatura. E aí eu tenho que usar uma medição mais complexa. Alguém que compense essa vazão em pressão estática e em temperatura. E a forma matemática como eu vou fazer isso é um pouco diferente, né? Então essa medição é um pouco mais bodosa, como a gente chama, para aplicações mais interessantes. E daí vai, eu tenho outras, né, aplicações internas que vão também ser utilizadas para isso. Um outro ponto de medição, para a gente encerrar isso, é o tubo pitot, né? Eu não sei se você já viu nos aviões, às vezes embaixo da asa, como esse aqui, de um monomotor ou de um avião grande, né, na parte frontal, um medidor, né? É o pitot, né? Esse aqui é o medidor pitot e ele tem dois tipos de medição. Ele tem uma medição direta, que é uma medição de pressão dinâmica, certo? Que normalmente mede a pressão com que o ar está entrando, então com isso eu meço a velocidade do avião. E existem outros furinhos aqui em cima, né? E que em função da altura do avião, eu estou medindo a pressão estática. Então eu meço pressão estática e pressão dinâmica. Isso num avião, eu estou medindo a velocidade do ar e a altura em que o avião se encontra. Numa planta, eu posso estar também fazendo essa medição e conhecendo, certo, a estrutura da medição de vazão. Então eu tenho um outro equacionamento mais complexo ainda, né, onde eu posso, por intermédio do tubo de pitot, estar fazendo uma medição de vazão, né, mas por intermédio de pressão estática e por intermédio de pressão dinâmica, e não usando o transmissor diferencial, como foi usado até agora nas medições de vazão anterior. Então eu tenho vários, né? Aqui já é um tipo de medição mais bem elaborada, são medidores especiais. Por quê? Porque às vezes a medição envolve esse tipo de coisa e eu preciso de um medidor diferenciado. São medidores mais caros, mas que dentro da sua estrutura vão fazer uma medição extremamente bem feita. Okay? Dentro dos medidores especiais, então eu tenho vários. Eu tenho um vórtex, eu tenho um ultrassônico, eu tenho um Coriolis, eu tenho um medidor de turbina, eu tenho um medidor magnético, eu tenho uma calha partial, que vai ser utilizada, por exemplo, para tratamento e medição de vazão de efluentes. Então, aonde eu estiver fazendo essa medição, eu tenho um medidor que pode ser mais simples ou mais complexo. E isso, dentro do treinamento, a gente avalia também as aplicações,
a estrutura interna, como é feita essa leitura, como é feita essa medição, para que o instrumentista possa conhecer melhor, né, o seu métier de trabalho. Primeiramente, né, antes da gente falar de como medir temperatura, é importante conhecer alguns conceitos, ok? Então, primeiramente, entender o que? Temperatura, o que é? É o grau de agitação térmica das moléculas, ok? Então, se eu tenho um corpo num estado sólido, líquido ou gasoso, a agitação térmica das moléculas é diferente e, em função disso, eu terei diferentes temperaturas sendo medidas ou controladas ou agentes. Quando a gente fala sobre essa energia cinética agregada, né, aos átomos, eu estou falando de energia térmica. Então, claro, quando eu estou com uma temperatura maior, eu estou com uma agitação térmica maior e, com isso, claro, uma energia cinética, certo? Dos átomos, certo? Dessas moléculas trabalhando ou oscilando com uma forma maior. E aí, eu, por consequência, medindo esse grau de agitação e essa energia cinética envolvida, eu estou fazendo, né, basicamente a medição do calor. Quer dizer, eu estou medindo o calor. Tá? Então, calor o que é? É a energia em trânsito referente, né, ao grau de agitação térmica das moléculas. Tá? Nós aprendemos isso aí, basicamente, lá no colégio. Né? Algumas definições referentes ou inerentes à medição dessa energia. Eu posso estar trabalhando com temperaturas elevadas. Então, quando eu estou medindo temperaturas elevadas, quando eu estou falando de efeito de radiação térmica, eu estou falando de pirometria. Né? Então, o Sol, ele transmite calor, né? A energia que ele usa não é pela, né, comunicação direta, e sim pela radiação térmica. E quando eu estou fazendo essa medição de radiação térmica, eu estou fazendo uma pirometria, certo? Quando eu estou falando de temperaturas muito baixas, eu estou trabalhando com a criogenia. Então, quando você ouvir falar, medições criogênicas, são medições de temperaturas bem baixas, certo? Normalmente sistemas de refrigeração, né? Controle de temperatura de ambientes com temperatura bem abaixo de temperatura atmosférica. Ou mesmo, eu estou falando de medições de temperaturas que abrangem os dois níveis. Então, eu estou falando aqui da nossa temperatura ambiente, certo? Eu estou falando de temperaturas que estão dentro de uma certa medição, que pode ser entre uma criogenia muito baixa ou uma temperatura altíssima, mas que está mais no nosso nível de entendimento. Então, eu estou falando da termometria. Tá? Menos 200, menos 100, 100 graus, 200 graus, 500 graus. Eu estou falando de termometria. Então, você vai associar, né, algumas técnicas e, sobretudo, níveis de temperatura dentro dessas definições que nós estamos aqui discutindo. Ok? Bom, quando eu falo de meios de transmissão, eu estou falando de escalas. Então, é muito comum nós estarmos num padrão, né, numa escala de temperatura mais clara para nós. Então, quando eu falo de temperaturas, quando eu falo de uma medição de uma escala de temperatura em graus Celsius,
Eu estou falando de temperaturas que vão de menos 273 até 100 graus, e a gente vai, né, dentro dessa estrutura, relacionando o ponto de efusão e o ponto de ebulição da água, tomando como referência o zero absoluto, né, que é o menos 273 Kelvin ou menos 459 Fahrenheit. Na medição de grau Fahrenheit, que é muito usada pelos americanos, o grau, o ponto de fusão do gelo está em 32 Fahrenheit e o ponto de ebulição da água em 212. Por isso que eles fazem uma medição um pouco diferente, que não é tanto o nosso normal. A mesma coisa acontece em países da Europa ou da Ásia, onde as medições são feitas em outras escalas, como o Kelvin e o Rankine. E dentro dessa estrutura, a gente tem uma conversão. A gente usa, né, algumas fórmulas matemáticas que também aprendemos lá no segundo grau, que relacionam o grau Celsius com o grau Fahrenheit, com o grau Rankine, com o grau Kelvin, tá certo? Dentro dessa estrutura, nós temos alguns medidores que, para dentro de faixas específicas, fazem uma medição bastante específica e apurada. Então, o medidor de temperatura a dilatação de líquido, um dos mais simples que a gente conhece, por exemplo, é o termômetro. Mas, muito normalmente, até hoje os termômetros de mercúrio, né, que em função da dilatação desse produto faz com que essa medição seja possível de ser visualizada, eles estão deixando de ser fabricados, né, em função aí da migração de produtos, né, de química diferenciada que pode fazer uma contaminação da água ou da terra, esse tipo de coisa. Então hoje você vai, por exemplo, comprar um termômetro para a nossa casa, para medir aí a temperatura do nosso organismo, você vai ver muitos termômetros e, na sua maioria, termômetros eletrônicos. Mas eu posso ter líquidos que fazem com que o seu ponto de ebulição ou ponto de solidificação seja tal que dentro daquela medição da minha planta, né, voltando sempre à nossa planta, sejam de melhor aplicação. Então, eu posso estar trabalhando com medidores de dilatação de líquido que usam mercúrio que vai de menos 38 a 550 graus, ou o álcool etílico de menos 100 a 70, ou o tolueno de menos 80 a 100 graus. Ok? E isso ele é devido a alguns conceitos e alguma matemática que envolve essas variáveis, né, e o grau de temperatura que elas desenvolvem. Então, o medidor ou o termômetro a dilatação de líquido, você vai ver bastante aí nas aplicações, né, em usinas, né, por exemplo, com bastante frequência. Um outro tipo de medidor é o termômetro de dilatação de líquido em recipiente metálico. Na verdade, o que você tem? Você tem uma medição, né, de um líquido que se encontra dentro de um bulbo que, por intermédio de uma estrutura, ele pode se expandir. Então, em função do calor, esse aqui é um sensor, o grau de agitação é medido, e em função da expansão dentro de um capilar, ele pode atingir um sensor, certo? Que por intermédio de uma deformação física, né, agrega numa escala, né, um fiel ou um ponteiro que vai fazer com que essa leitura possa chegar até o usuário. Tá? Quando eu falo de termômetros de dilatação de líquidos, eu estou agregando também alguns medidores padrão que a gente conhece, né? Ou o Bourdon, né?
no caso, ou um capilar que pode atingir um tubo em C, ou mesmo um helicoide, né? Em qualquer uma dessas aplicações, o produto chega até esse limite e, por intermédio de deformação mecânica, vai fazer com que uma espiral, um helicoide ou mesmo esse fluido capilar aqui sofra uma dilatação, uma alteração, que altera o posicionamento de um fiel, certo? E que a gente possa fazer visualmente essa leitura, tá certo? Então, os elementos sensores vão sempre ser coadjuvantes nessa medição de dilatação de líquido aqui, beleza? Um outro ponto interessante que acontece muito e que existem muitas aplicações no mercado são os termômetros à dilatação de sólidos, tá? Diferentes materiais, quando sofrem diferentes graus de medida de temperatura, eles se comprimem ou se dilatam. Então, quando eu junto diferentes materiais em que os níveis de deformação são distintos, eu tenho uma deformação, tá? Então, um caso específico aqui, ó, de um metal helicoidal, certo? Que é feito por uma junção de dois tipos distintos de liga, quando submetidos a uma diferença de temperatura ou a um momento qualquer, vão produzir uma deformação dessa haste. E a deformação da haste, por sua vez, vai modificar o posicionamento do fiel e fazer com que essa leitura possa ser feita, né? Uma vez mais, né, essa estrutura desse bimetálico vai ser disposta ou estar sujeita a uma equação matemática, originando o termômetro bimetálico, tá certo? Então, às vezes, é difícil você perceber se aquela medição está sendo feita ou, provavelmente, por um termômetro ou por um bimetálico, né? Por intermédio de líquido ou de sólido, né? Porque a gente teria que avaliar a continuidade desse sensor e verificar como ele acontece. Então, para isso, precisaria de uma avaliação um pouquinho maior. Mas, no campo, a gente vai ter essas aplicações de formas distintas. Beleza? Uma outra medição, né, outros dois pontos que nós vamos comentar aqui, é a medição por intermédio de termopares. Então, imagina que você junte, né, as extremidades de dois condutores de natureza distinta, né, e solde-os, né, em sua extremidade. Tá? Por natureza, a junta de medição, onde você vai estar medindo essa temperatura, vai ocasionar diferentes valores, tá, de corrente elétrica. E na extremidade a seguir, que a gente chama de junta de referência, a gente vai ter um diferencial de milivoltagem, por exemplo, ou de que vai ser proporcional à temperatura, né, medida por esses dois equipamentos. Claro que esses dois, que esse termopar tem que ser de natureza com junções, tá, de materiais de diferentes naturezas, porque caso contrário, se for cobre nas duas, eu não vou ter esse diferencial, né, no outro lado. Então, o termopar se caracteriza por isso, por dois condutores metálicos de diferentes naturezas, formando uma liga, né, que de tal forma vai levar a informação do sinal, né, de leitura de temperatura de um ponto até outro. Claro, entre que até o transmissor ou até o indicador, eu posso ter um bloco de ligação, uma estrutura, né, que, lógico, muitas vezes não vai utilizar a mesma liga, porque essas ligas desse termopar são caras.
Então, eu tenho o termopar basicamente apenas no local da medição e do bloco de ligação até o equipamento que está fazendo a indicação, o controle, eu uso cabo de extensões, tá? Que são mix, né, dessa liga, né, que fazem a transferência dessa informação até o destino. Essa estrutura, ela é descrita, ela ela é apresentada por alguns efeitos, efeito Seebeck, efeito Peltier, o Thompson e volta, que a gente com mais detalhes acaba estudando para explicar esse efeito até um indicador ou um transmissor de temperatura, tá? Os termopares, eles, como eu comentei, são feitos de ligas distintas. E dependendo do tipo de liga, a gente vai fazer medições de temperatura que podem ser em torno de 200 até 2000 graus e daí para frente. Então, com isso, eu tenho os tipos distintos de termopar. Posso ter um termopar tipo E, que trabalha com temperaturas de até, por exemplo, 1000 graus, e trabalham com uma milivoltagem, gerando, né, esse diferencial, que pode chegar até quase 80 milivolts. Como eu posso trabalhar com termopar tipo T, um termopar tipo J, ou termopares mais, né, nobres, tá certo? Que são o tipo R, o tipo S, o tipo B. Então, tudo isso está relacionado a níveis de temperatura que eu posso chegar, também a preço, tá? E claro, a cada aplicação mais específica, tipos distintos de termopares, tá bom? Na essência, como a gente vai verificar, os termopares, eles propagam temperaturas e informações de milivoltagem em função de certas referências, inclusive consultando tabelas, né, que são definidas a temperatura padrão, normalmente a temperatura de 0 graus. Então, quando eu tenho um termopar e tenho uma medição, a gente pode fazer a evidenciação ou a monitoração ou calcular esse valor de temperatura para saber se o equipamento está medindo corretamente. Então, durante um curso a gente mostra como isso é feito e faz o cálculo consultando as tabelas de termopares, as tabelas de PT100. Então, com isso eu posso prever situações de medições de um forno e levar isso até um termômetro, ou uma indicação, ou um transmissor de temperatura e fazer uma avaliação, né? Justamente incluindo o tipo de instalação e verificando se eu estou com algum erro de instalação, né? Alguma incorreção no campo, ou se a correção está correta, se a montagem está correta. Eu posso estar trabalhando também com outro tipo de sensor que são as termorresistências. A mais comum que você vai ver ou conhece é o PT100, que a 0 graus, né, dá para a gente um valor de temperatura, né, padrão. Então, eu tenho aqui um sensor que faz leituras entre áreas, por exemplo, de menos 270 até 850 graus, e que quando gerar um valor de 100, né, graus, ou uma temperatura a 0 graus, gera, né, um valor de temperatura conhecida, né, que é o de 0 graus. Então, a 100 ohms, né, ele gera 0 graus de referência. E com isso a gente consegue também, via tabelamento, né, reconhecer e fazer essa medição. É um equipamento que hoje tem uma alta estabilidade e repetibilidade muito boa, um tempo de resposta bastante interessante e em algumas situações, pelo fato dele ficar um pouco mais barato, está sendo muito utilizado ao invés, por exemplo, de alguns termopares. Okay? A gente pode ter o PT100, PT50, PT1000, que são características distintas para valores de resistências e de temperaturas que a gente vai estar trabalhando, né? Tudo isso, como a gente comentou, é agregado em alguns elementos. Então,
quando eu tenho um termopar, uma termorresistência, eu agrego isso, por exemplo, em postos termométricos. Então, o sensor é agregado dentro de estruturas metálicas, como você está vendo aqui, e o acesso, né, ao instrumentista e o acesso às conexões é feita por intermédio desse cabeçote. Então, dessa forma, a gente consegue, por exemplo, aqui numa aplicação real, num forno, né, ter o termopar, que é colocado nesse termoelemento, um termopoço, né, as conexões são agregadas aqui por esse cabeçote, e o instrumentista, por intermédio de um cabo de compensação, consegue levar essa informação até o transmissor, por exemplo, de temperatura, né? Então, em função dessa instalação, eletricamente eu levo a informação de temperatura para uma sala de controle ou mesmo para um controlador que possa estar no campo, certo? Ou até, trabalhando com essa informação, sendo levado até um cartão, por exemplo, num painel, onde a monitoração e o controle pode ser feita por um PLC. Tá certo? Então, essa estrutura ela é bastante interessante e também tem as suas nuances e precisa, lógico, do instrumentista conhecer alguns detalhes, ok? Nessa situação são mostrados aqui, ó, o poço com o cabeçote e o transmissor de temperatura que pode estar usando, né, o 4A20, que pode estar usando o protocolo HART, que pode estar usando outros protocolos, inclusive, como os de rede, Profibus, né, o PA, o Foundation Fieldbus. Então a gente pode ter outros protocolos digitais além do padrão 4A20 ou HART, que a gente usa bastante também no mercado.